17 horas ininterruptas de cirurgia, 2 operações cranianas consecutivas e agora, como se não bastasse, o sistema eletrônico do hospital resolveu falhar. Vladislav Romanovich Tereshov apertou com fúria o botão de ignorar chamada e atirou o celular no banco do passageiro, como se o aparelho fosse o responsável por todo o caos em sua vida. Sua velha Volga, companheira fiel há uma década, lutava contra a tempestade de janeiro que se abatia sobre a cidade com a violência de um animal enfurecido. Granizo e neve golpeavam o para-brisa como projéteis gelados, enquanto a natureza parecia conspirar para impedi-lo de seguir adiante. Os limpadores de para-brisa trabalhavam no limite, mas a neve se acumulava mais rápido do que conseguiam remover. A cada poucos minutos, Vladislav abaixava o vidro lateral, expondo o rosto ao vento cortante, na tentativa de enxergar algum ponto de referência na estrada deserta. Aguenta mais um pouco, filho. Seu pai já está chegando, repetia mentalmente, imaginando Timofei encolhido ao lado do velho radiador de ferro, com o inalador trêmulo nas mãos. A ligação da escola ainda ecoava em sua mente como um martelo. Dr. Tereshov, Timofei teve outra crise de asma. A ambulância já está a caminho, mas seria importante que o senhor viesse. Após uma noite em claro no hospital, com os pensamentos embaralhados pelo cansaço e os dedos ainda lembrando a vibração da furadeira cirúrgica ao abrir um crânio humano, ele agora corria contra o tempo, lutando contra a tempestade, as crateras na pista e a impotência de não poder curar o próprio filho. De repente, os faróis iluminaram a silhueta familiar da casa de 2 andares, testemunha envelhecida da era soviética, com a fachada descascando entre as novas construções de vidro e concreto que avançavam pelo bairro. Vladislav freou bruscamente, evitando por pouco um monte de neve acumulado na entrada, e saltou do carro antes mesmo de desligar o motor. O ar gélido invadiu seus pulmões enquanto ele corria em direção à porta, ajustando às pressas o casaco congelado. Dentro, um silêncio sepulcral o recebeu. O corredor exalava um cheiro denso de remédios misturado ao mofo de um ambiente fechado por muito tempo. Timofei, chamou chutando as botas enregeladas. Sou eu, pai. Nenhuma resposta. O coração apertou-se em um nó de ansiedade. Ele se lançou em direção ao quarto do menino. Lá estava o filho, enrolado como um ouriço sob 2 cobertas, dormindo pacificamente. Sobre a mesa de cabeceira, o inalador e uma xícara de chá pela metade, já frio. Vladislav passou a mão com cuidado pela testa do garoto. Sem febre. Soltou o ar que nem sabia que estava prendendo e sentou-se na beira da cama, ouvindo a respiração tranquila do filho. Timofei mexeu-se, abriu os olhos devagar, revelando o âmbar brilhante, idêntico aos da mãe. Pai, o senhor se atrasou de novo, murmurou com uma maturidade que não combinava com seus 13 anos. Uma cirurgia complicada se estendeu até tarde, justificou Vladislav, afagando os cabelos desalinhados do menino. Como você está? A escola ligou, disseram que teve uma crise. Estou bem. Foi só um ataque fraco. Consegui controlar sozinho, como o senhor me ensinou, respondeu o garoto, puxando o cobertor até o queixo. Aquela independência precoce, aquela seriedade forçada, sempre deixavam em Vladislav um gosto amargo de culpa. Já jantei. A vovó Valentina passou aqui mais cedo, trouxe sopa. Está na geladeira. Quer que eu esquente para o senhor? Não, filho. Só preciso dormir. Ele assentiu em silêncio, arrumou as cobertas e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. Na cozinha, acendeu a luz e encostou a testa no vidro gelado da janela. Lá fora, a neve dançava em redemoinhos como se o mundo estivesse em transe. Em noite assim, nem cachorro se põe na rua, dizia o ditado popular. O termômetro marcava 27 graus negativos. Sem pensar, esquentou a sopa deixada pela sogra e sentou-se à mesa de madeira, marcada por anos de rabiscos infantis, vestígios da época em que Timofei adorava desenhar ali, quando Milena ainda estava entre eles. A imagem da esposa surgiu nítida em sua memória, os olhos dourados herdados pelo filho, as sardas espalhadas pelo nariz delicado, o gesto carinhoso de prender atrás da orelha uma mecha rebelde enquanto falava, entusiasmada, sobre suas expedições linguísticas. Vladik, você não faz ideia. Encontrei registros únicos de dialetos ciganos, um verdadeiro tesouro para a linguística. Sua última conversa por telefone, minutos antes do carro dela invadir a contramão. Antes daquele instante em que um vazio insuportável se abriu em suas vidas, impossível de preencher. Vladislav esfregou os olhos, exausto. O cansaço pesava nos ombros como chumbo. Seu olhar vagou até o armário de carvalho entalhado, herança dos pais de Milena, onde guardava álbuns de família, a enciclopédia médica do avô e uma garrafa de conhaque pela metade. Nem mesmo a ideia de um gole o atraía naquela noite.
Forçou-se a engolir algumas colheradas de sopa e arrastou-se até o banheiro. A água fria no rosto trouxe um pouco de lucidez. No espelho, um rosto abatido, com olheiras profundas, olhava de volta. 36 anos, mas parecia ter 50. Apagou a luz e dirigiu-se ao quarto, onde, sobre a mesa de cabeceira, uma foto mostrava Milena sorrindo, com um buquê de flores silvestres nos braços. Ao lado, um frasco de comprimidos para dormir, mas ele nem sequer os tocou. Depois de um plantão de 24 horas, o sono viria sem a ajuda de remédios. O vento uivava pela chaminé como um animal ferido. As paredes antigas rangiam sob o peso da tempestade. A casa parecia gemer com o frio cortante. Os radiadores mal aqueciam, como sempre acontecia no fim de janeiro, quando a caldeira municipal trabalhava no limite. Vladislas já começava a adormecer quando um ruído estranho o fez abrir os olhos. A princípio, confundiu com o uivo do vento, mas o som se repetiu, batidas insistentes, desesperadas na porta da frente. Em seguida, uma voz feminina trêmula de frio ou medo. Por favor, Abram, ajudem-nos. E então o choro de uma criança, agudo, cheio de dor e desespero. Ele se levantou de um salto, vestindo as primeiras calças que encontrou. O relógio marcava 5 para meia-noite. Quem estaria à sua porta em plena tempestade naquela hora? Lembrou-se então do relato de Belossou, um mês antes. Ladrões haviam invadido a casa de um colega, fingindo ser viajantes em busca de abrigo. Entraram sorrindo, saíram com o computador e as economias da família. As batidas ficaram mais fortes, mais urgentes. Por favor, a criança está congelando. O choro da criança ia enfraquecendo entre os golpes, e isso o aterrorizou mais do que tudo. Você é médico ou não? Perguntou a si mesmo, olhando-se no espelho do corredor. Acendeu a luz, pegou a chave de roda pendurada no gancho, precaução desde a onda de assaltos na região, e abriu a porta com determinação. Uma rajada de vento e neve invadiu a casa, trazendo consigo duas figuras humanas. Duas silhuetas se recortavam contra a tempestade, uma mulher e uma criança minúscula. A desconhecida mal conseguia se manter de pé, os cabelos negros soltos escapando do lenço que os cobria, emoldurando um rosto pálido como a neve. Nos braços, apertava contra o peito um embrulho de onde vinham gemidos quase imperceptíveis. Salve o pequeno, sussurrou, estendendo o feixe para Vladislav. Ele está congelado até os ossos. Não consigo mais esquecê-lo. Seus olhos brilhavam com lágrimas congeladas, presas a meio caminho das faces, como se o próprio frio as tivesse aprisionado. Só então ele notou. Ela vestia um casaco leve, inadequado para o inverno, e os pés calçavam botinas encharcadas, que deixavam marcas de água no assoalho. Vladislas largou a chave de roda e aceitou o embrulho. Ao desdobrar o cobertor, deparou-se com um rostinho diminuto, os lábios já roxados pelo frio. Um menino de não mais que 1 ano. O instinto médico suplantou qualquer outra consideração. Entrem imediatamente. Feche a porta, ordenou, já avaliando o estado crítico da criança. Hipotermia aguda. Quanto tempo ficaram no frio? Não sei ao certo. Talvez 2, 3 horas, respondeu ela, a voz trêmula de frio. O motorista do ônibus nos deixou na estrada. Disse que era o ponto final, mas não era. Falava com um leve sotaque, engolindo as últimas sílabas. A pele morena, os olhos escuros e profundos, uma argola de moeda na orelha. Uma cigana. Sem perder tempo, Vladislav conduziu-a à sala dando instruções precisas. No armário do corredor há um cobertor grosso. Traga-o agora e tire os sapatos. A água vai molhar o chão. Enquanto isso, depositou o menino no sofá e começou a verificar seus sinais vitais com movimentos treinados. Pulso, respiração, reação das pupilas. A criança estava viva, mas em estado grave. Como ele se chama? Danilo. A mulher permanecia imóvel ao lado, mordendo o lábio inferior. Ele vai sobreviver? Vladislav não respondeu. Concentrado, removeu as roupas molhadas do pequeno, revelando uma pele marmorizada com manchas arroxeadas. Pegue este cobertor de lã e uma toalha de banho. Melhor ainda. Hesitou por um segundo. Tire a roupa até ficar só de roupa íntima e deite-se ao lado dele. O calor do corpo é o método mais eficaz agora. Zlata. Era assim que ela se chamava, como ele descobriria depois, não titubeou. Sem qualquer constrangimento começou a desabotoar o casaco. Não havia dúvidas nem pudor. Só a determinação férrea de uma mãe disposta a tudo para salvar o filho. Você é médico? Perguntou, enquanto se livrava das roupas encharcadas. Neurocirurgião, respondeu Vladislav, massageando os bracinhos e perninhas inertes de Danilo. Vladislav Terekov. Zlata, apresentou-se ela, acomodando-se ao lado do filho e apertando-o contra si. Obrigada por não nos deixar do lado de fora.
Ele os cobriu com o cobertor e ligou o aquecedor na potência máxima. Ainda é cedo para agradecimentos. Vamos ver como o pequeno reage. Do corredor vieram passos abafados. Na porta apareceu Timofei sonolento com os cabelos despenteados. Pai, o que está acontecendo? Vladislas virou-se para o filho. Temos visitantes, Timofei. Este menino precisa de ajuda urgente. O adolescente ficou parado, observando a cena incomum. Uma mulher desconhecida com uma criança em seu sofá, o pai esfregando os membros do pequeno com energia. Posso ajudar? A voz do garoto soava seriamente adulta para sua idade. Vladislas sentiu um impulso de gratidão. Prepare um chá forte e adoçado, não muito quente, e traga minha bolsa médica do quarto. Timofei assentiu em silêncio e desapareceu. Enquanto continuava a friccionar as extremidades de Danilo, checando seu pulso a cada instante, Vladislas tentou distrair Zlata. De onde vocês vieram? Do terminal rodoviário, respondeu ela, baixinho, sem soltar o filho. Íamos para a casa de uma tia em Severores, mas no ônibus alguém começou a gritar que eu era cigana, que roubava crianças. O motorista nos jogou na neve. Disse que era o ponto final. Eu sabia que não era, mas como discutir? Sua voz mantinha um tom neutro, mas carregava um cansaço tão profundo que algo se contraiu dentro de Vladislav. E de onde partiram? Ela demorou a responder. De terras distantes. Timofei voltou com a xícara fumegante e a bolsa preta do pai. Pronto. Coloquei mel, como você faz quando estou gripado. Obrigado, filho. Vladislav afagou seus cabelos e abriu a bolsa. Dentro, os instrumentos que sempre mantinha à mão, estetoscópio, esfigmomanômetro, ampolas de medicamentos, seringa estéril. Escutou os pulmões do menino e, aliviado, notou que a respiração se tornava mais regular, os lábios recuperando aos poucos a cor natural. Parece que estamos conseguindo aquecê-lo, disse, com um suspiro de alívio. Daqui a pouco poderemos oferecer algo quente para beber. Os olhinhos de Danilo se entreabriram, escuros e profundos como os da mãe. Ele não chorou, apenas olhou ao redor com uma expressão de desconcerto frágil. Olá, pequeno guerreiro, murmurou Vladislav sorrindo. Você é um verdadeiro herói, não é? Timofei observava fascinado. Pai, eles vão ficar morando conosco? A pergunta pairou no ar. Vladislas e Zlata trocaram um olhar. Agora, o importante é estabilizar a criança, respondeu ele, evasivo. O resto, o tempo dirá. Lá fora a tempestade ganhava força, arremessando punhados de neve contra as janelas. Mas dentro daquele lar antigo, com seus assoalhos rangentes e radiadores mal aquecidos, reinava um calor inesperado. Como se aquela batida à meia-noite não fosse mero acaso, mas um chamado destinado a ecoar justamente naquela noite, naquela vida. Daniloca sussurrou Zlata, beijando a testa do filho. Agora estamos seguros. E levantando os olhos para Vladislav, acrescentou em voz baixa, este homem nobre nos abriu a porta na noite mais escura. O cheiro de cebola dourando o arrancou do sono. Vladislav sentou-se abruptamente na cama, tentando identificar a origem daquele aroma. Em sua casa, ninguém cozinhava há semanas, não desde aquela noite. Vestindo um ralo, saiu do quarto. Na cozinha, Zlata manobrava a frigideira com destreza, usando uma de suas camisas surradas, as mangas arregaçadas até os cotovelos. Os cabelos estavam presos em um coque apertado, revelando a nuca elegante e o perfil marcante. Desculpe, disse ela ao vê-lo, baixando os olhos com um gesto quase tímido. Pensei que já estivesse acordado. As crianças devem estar com fome. Vladislav encostou-se no batente, observando seus movimentos precisos, como se aquele fogão lhe fosse familiar há anos. E as crianças? Perguntou Vladislav, enquanto Zlata mexia a frigideira com um movimento hábil dos punhos. Estão na sala assistindo a desenhos, respondeu ela, falando rápido, como se precisasse se justificar. Encontrei uma televisão velha. Danil já está melhor, a temperatura voltou ao normal. Fez uma pausa ajustando a camisa emprestada de Vladislav, cujas mangas ainda lhe ficavam largas nos pulsos. Peguei sua camisa emprestada, a minha ainda não secou. Lavo e devolvo. Do cômodo ao lado vinham risadas abafadas de criança. Era impossível distinguir se eram de Timofei ou de Danil. Zlata, pare de se desculpar, disse Vladislav, aproximando-se do fogão. O que está preparando? Ovos mexidos com cebola. Ela baixou os olhos novamente. Desculpe se não deveria ter usado seus ingredientes. Chega de pedidos de desculpas, interrompeu ele, sorrindo. E vamos deixar de lado as formalidades. Me chame de TY. Sou Vladislav. Zlata balançou a cabeça, embora um sorriso tímido aflorasse em seus lábios. Entre os ciganos não se pode tratar um estranho por TY assim, sem mais nem menos. É preciso respeitar os mais velhos.
Tenho apenas 36 anos. Não sou tão velho assim. E eu tenho 24, retrucou ela, piscando com malícia. Praticamente uma criança. Por um instante a expressão tensa de Zlata se dissolveu, revelando outra mulher. Jovem, cheia de vida, com um brilho travesso nos olhos que contrastava com a sombra de medo que até então a acompanhava. Vladislav não pôde evitar fitá-la surpreso com aquela transformação. Então está combinado, disse ele, recuperando-se. Nada de cerimônias. O sorriso dela se apagou tão rápido quanto surgira. Zlata serviu os ovos nos pratos e chamou as crianças. Timofei apareceu primeiro puxando Danil pela mão. O pequeno já se firmava nas pernas e até tentava dar alguns passos sozinho, mas ainda se agarrava com força ao dedo do irmão mais velho. Papai, você não vai acreditar em tudo que ele já sabe. Os olhos de Timofei brilhavam com um entusiasmo incomum. Ele sabe onde fica o nariz do urso de pelúcia, onde são as orelhas, e até tenta falar, completou Zlata com orgulho. Ele já fez 1 ano e 1 mês. Na nossa família, as crianças começam a falar cedo. Sentaram-se à mesa. Danil acomodou-se no colo da mãe, esparramando os ovos no prato com as mãos e de vez em quando levando um pedaço à boca. Como você está se sentindo? Perguntou Vladislav, observando Zlata. Bem, respondeu ela após uma hesitação. Obrigada pelo abrigo. Hoje nós iremos embora. Para onde? Franziu a testa Vladislav. Lá fora ainda está nevando forte, e você com um bebê tão pequeno. Vamos para a casa de uma tia em Severogorsk. Ela tem uma oficina de costura. Zlata evitava seu olhar. Ela vai me ajudar a me estabelecer. Por que tanta pressa? Espere até a tempestade passar. Não, ela gaguejou. Não quero causar problemas para você. Os vizinhos podem ver uma cigana em sua casa. Papai, deixe eles ficarem, interrompeu Timofei, com uma firmeza que surpreendeu o pai. Vou mostrar meus brinquedos para Danil. Vladislav notou algo incomum no filho. Depois da morte de Milena, o menino havia se fechado, perdendo quase todo o interesse em interagir com os outros. Aquela súbita abertura o intrigava. Zlata propõe um acordo, disse ele, servindo chá para todos. Hoje eu os levo até sua tia, ajudo a encontrá-la. Se tudo der certo, ótimo. Se não, voltem para cá e fiquem até se firmarem. Aceita? Ela o olhou com desconfiança. Por que você está nos ajudando? Somos estranhos. Eu sou cigana. E eu sou médico, respondeu Vladislav com uma simplicidade que soava quase rude em sua sinceridade. Isso importa? Quando alguém precisa de ajuda, eu estendo a mão. Timofei tocou com cuidado a mãozinha de Danil. Posso brincar com ele enquanto vocês vão? Não há necessidade de deixá-lo, balançou a cabeça Vladislav. Vamos todos juntos. Primeiro passaremos na farmácia. Preciso repor seus remédios para a asma. E de quebra compraria algo para Danil só por precaução. 1 hora depois já estavam no carro. Vladislav e Zlata na frente, as crianças no banco de trás. Timofei, com a seriedade de um adulto, prendeu Danil no assento infantil e começou a mostrar-lhe um livro colorido com figuras. Conte-me sobre sua tia, pediu Vladislav, saindo da garagem. Há quanto tempo não a vê? Tenho certeza do endereço, disse Zlata, nervosa, torcendo a barra da saia. Tia Rosa, irmã da minha mãe, nos visitou há 5 anos, quando nosso acampamento passava o inverno naquela região. Ela é casada com Górgio e tem uma oficina de costura. O endereço eu decorava. Rua Klinovaya, número 15, apartamento 3. Por que não foi direto para lá? Lançou-lhe um olhar rápido. Zlata mergulhou em silêncio. O acampamento não perdoa quem foge, murmurou finalmente. Pensei que nunca teria coragem de ir embora. Sua voz foi se apagando até virar um sussurro. Mas quando soube com quem me casariam? Com quem? Indagou Vladislav, apertando o volante com força. Com um viúvo de 50 anos com 5 filhos. Sua terceira esposa, Tamara, morreu no parto. Ele já havia me pedido em casamento quando eu tinha 15 anos. Meu pai recusou na época, mas agora deu consentimento. Ela falava aos solavancos, fixando o olhar na janela lateral. Lazar é rico, mas cruel. Espancava as esposas sem piedade. Dizem que Tamara preferiu a morte a aguentar seus socos. Vladislav cerrou os dentes. E como conseguiu fugir com um bebê tão pequeno? Para onde foi? Primeiro para uma amiga em outro acampamento. Depois trabalhei no mercado, aluguei um canto em um apartamento comunitário. Encontrei pessoas boas, mas, suspirou fundo, alguém do nosso povo me reconheceu e denunciou aos anciãos. Tive que fugir de novo. E os documentos? Na pressa, esqueci. Quais? Pararam em frente à farmácia. Vladislav desligou o motor e virou-se para ela. Passaporte. Certidão de nascimento do Danil. Zlata olhou para o filho.
Sem eles a vida vira um inferno. Não consigo trabalho, não consigo benefícios, a sua voz tremia. E meu pai simplesmente me entregou a esse Lazar. Havia uma indignação mal contida na voz de Vladislas. Entre os ciganos as leis são outras, encolheu os ombros ela, mas seus olhos traíram dor. Meu pai é o chefe da família. E eu já desonrei o clã. Como? Tive um filho sem casamento. De quem? Zlata virou o rosto para a janela. De um cigano sedentário. Jurou que se casaria comigo, mas, quando soube da gravidez, desapareceu. Vladislas processou aquelas palavras em silêncio. Depois, saiu do carro. Espere aqui. Vou rápido. Na farmácia, comprou medicamento para asma de Timofei, um xarope infantil para Danil e, após pensar um pouco, acrescentou um complexo de vitaminas para crianças e gestantes. Zlata parecia exausta. Quando voltou, ela cantava baixinho algo para acalmar Danil, que começava a choramingar. A melodia era estranha, mas hipnotizante em sua beleza. Que música é essa? Perguntou ele, ligando o motor. Uma canção de ninar, sorriu ela, suave. Minha avó a cantava para minha mãe, a avó dela para a dela, e assim por diante. Fala de um pássaro que voa no inverno para terras distantes e quentes, mas sempre volta ao ninho, porque é lá que está seu coração. Severogorsk os recebeu com montes de neve suja e prédios cinzentos, iguais uns aos outros. Vladislas deu voltas pelas ruas, tentando localizar a rua Klinovaya. Estranho resmungou, conferindo o navegador. Pelo mapa deveria ser aqui. Parou ao lado de uma senhora que passeava com um cachorro. Desculpe, a senhora sabe onde fica a rua Klinovaya? A mulher levantou as sobrancelhas, surpresa. A rua Klinovaya? Demoliram há 2 anos. Agora estão construindo um complexo residencial de luxo no lugar, o Rainbow. E os antigos moradores? Algo gelou dentro de Vladislas. Alguns foram realocados no centro. Os outros espalhados pela periferia. Ela o olhou com desconfiança. Quem a senhora procura? Rosa, começou Zlata, mas Vladislas a interrompeu. Obrigado pela informação. Quando a mulher se afastou, ele se virou para Zlata. Qual o sobrenome da sua tia? Ková, sussurrou ela. Rosa Ková. Nas 2 horas seguintes, percorreram repartições públicas, tentando rastrear o novo endereço de Rosa. No serviço de imigração, recusaram-se terminantemente a fornecer qualquer informação sem documentos. Na administradora do prédio demolido, afirmaram não se lembrar de nenhum morador com aquele sobrenome. E na pequena oficina de costura que Zlata vagamente recordava, trabalhavam agora pessoas completamente diferentes. Talvez ela tenha se mudado para outra cidade, sugeriu Vladislas quando, mais uma vez, voltaram para o carro de mãos vazias. Zlata permaneceu em silêncio, olhando fixamente pela janela. Uma lágrima solitária escorreu por sua face, que ela enxugou rapidamente com as costas da mão. Agora entende, murmurou, a voz quase inaudível. Realmente não tenho para onde ir. No banco traseiro, Danila choramingava de cansaço. Timofei tentava sem sucesso distraí-lo com brinquedos e canções. Pai, a gente não poderia voltar para casa? Perguntou o menino, preocupado. Danila precisa descansar. Vladislas olhou o relógio. 5 da tarde. Em breve escureceria. Vamos, decidiu, ligando o motor. Zlata, você fica conosco até encontrar sua tia ou até arrumar outro lugar. Era uma ordem gentil, mas firme. Ela não respondeu, mas seus ombros relaxaram levemente, como se um peso invisível tivesse sido aliviado, mesmo que só um pouco. No caminho de volta, Danila adormeceu, aninhado contra o ombro de Timofei. O garoto permaneceu imóvel, com medo de acordá-lo. Só quando Vladislas olhou pelo retrovisor é que notou a expressão no rosto do filho, um sorriso sereno, quase extasiado, como se aquele pequeno gesto, proteger o menino, o tivesse preenchido de uma alegria que não cabia em palavras. Em casa, Zlata levou Danila dormindo para o quarto de hóspedes com passos leves, enquanto Vladislas se dirigiu à cozinha para preparar o jantar. Timofei o seguiu hesitante. Pai, posso ajudar? Vladislas surpreendeu-se. Normalmente, era preciso implorar para que o filho o auxiliasse na cozinha. Claro, respondeu, tentando disfarçar a emoção. Que tal descascar as batatas? Trabalharam em silêncio, mas era um silêncio aconchegante, quase íntimo. Timofei manuseava a faca com concentração, a ponta da língua aparecendo entre os lábios, exatamente como fazia quando era pequeno. Sabe de uma coisa, disse de repente, sem tirar os olhos das batatas. Quando eu estava segurando Danila, senti que era importante. Que eu era capaz de proteger alguém. Vladislas paralisou, a mão suspensa no ar. Era a primeira vez, desde a morte de Milena, que o filho falava abertamente sobre seus sentimentos. Você sempre foi importante, Timofei respondeu, a voz rouca.
Para mim. E agora parece que também para Danila. O menino sorriu. E a Zlata é incrível, não acha? Você viu como ela trança os cabelos? Me ensinou e ainda cantou uma música bonita. Vladislav sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Uma sensação antiga, quase esquecida, mas preciosa como ouro. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e Zlata se ocupava no banheiro, ele permaneceu sentado na poltrona, observando a foto de Milena. O que estou fazendo? Perguntou ao rosto silencioso da esposa. O vento de fevereiro havia dado lugar a um degelo úmido e pesado. A neve transformará-se em uma lama cinzenta que grudava nas botas, e o sol de inverno relutante aparecia por algumas horas antes de se esconder novamente atrás de nuvens carregadas. 2 semanas haviam passado despercebidas, preenchendo a casa dos Terekov com novos cheiros, sons e ritmos. Zlata estava junto à janela, remendando uma cortina que havia tirado há pouco. Seus dedos ágeis guiavam a agulha com precisão, bordando minúsculas flores vermelhas na extremidade do tecido. Naqueles dias ela havia trazido uma energia diferente para casa. A cozinha exalava especiarias desconhecidas. Na sala, uma toalha de mesa feita à mão, com padrões ciganos tradicionais embelezava a mesa, e na parede do quarto onde dormia com Danila, um painel bordado com pássaros coloridos dava um toque de vida ao ambiente. 1, 2, bum, bum, ecoava da sala de Timofei onde Danila, balançando-se sobre as perninhas firmes, derrubava uma torre de cubos e ria de alegria. Zlata sorriu, mas seu rosto logo se ensombrou. Após a risada veio uma tossida seca. Danila ainda não havia se recuperado completamente do resfriado. O xarope que Vladislas comprará ajudava, mas não o suficiente. Daniloka não está brincando com tanta força, disse ela, entrando no quarto com voz carinhosa. O menino virou-se, os olhos brilhando, mas logo foi tomado por outro acesso de tosse. Não é nada, vamos vencer esse resfriado, tranquilizou, passando a mão em seus cabelos. Timofei ajoelhou-se ao lado do pequeno e deu leves tapinhas em suas costas. Isso mesmo, pequeno guerreiro. Eu também tenho asma, e olha só, vivo, sobrevivo e ainda por cima ajudo os outros. Naqueles momentos, o adolescente de 13 anos parecia muito mais velho do que era. Nas semanas que se passaram, Timofei havia se apegado a Danila como se o menino fosse seu irmão mais novo. E essa ligação despertara nele qualidades que antes permaneciam adormecidas: sensibilidade, paciência, um senso de responsabilidade. Zlata olhou para o relógio na parede. Vladislav deveria chegar a qualquer momento. Apressou-se em direção à cozinha onde um prato, cujo nome ele não conseguia pronunciar, mas que adorava desde a primeira colherada, cozinhava em fogo baixo. O toque da campainha a pegou de surpresa. Vladislav sempre entrava com sua própria chave. Ela congelou atenta. Timofei, quem pode ser? Perguntou em voz baixa, espiando da cozinha. O menino já estava parado no corredor, olhando fixamente para a porta. Talvez seja o carteiro? Arriscou o incerto. A campainha soou novamente, desta vez com mais insistência. Abram, sei que estão em casa, disse uma voz feminina. Sou Clara Nath, sua vizinha. Zlata e Timofei trocaram um olhar. Vladislav falava bem da mulher que morava do outro lado da rua, uma vizinha respeitável, embora não mantivessem grande proximidade. Timofei, leve Danila para o seu quarto, sussurrou Zlata. Eu atendo. Enquanto o menino tentava, sem muito sucesso, afastar o pequeno que insistia em ficar com a mãe, ela alisou os cabelos e abriu a porta, mantendo a corrente de segurança no lugar. No batente erguia-se uma mulher idosa, de perfil afiado como o de uma ave de rapina. Seus cabelos prateados estavam presos em um coque elegante, e os olhos, surpreendentemente escuros em um rosto pálido, brilhavam com uma inteligência penetrante. Boa tarde, cumprimentou Zlata cautelosa. Olá, minha bela, respondeu a mulher, exibindo dentes um pouco grandes em um sorriso. Não se assuste, não mordo. Clara Nath, enfermeira aposentada, 45 anos de hospital. Ela estendeu a mão em um gesto convivial. Posso entrar? Minhas pernas estão congeladas depois dessa lama toda. Um chá não seria recusado. Havia algo naquela mulher que inspirava confiança. Zlata retirou a corrente e abriu espaço. Entre, por favor. Clara adentrou com determinação, tirando um casaco antigo e dirigindo-se à cozinha como se já fosse uma visita frequente. Que cheiro delicioso é esse? Indagou, aspirando o ar com prazer. Páprica, cominho e mais alguma coisa que não consigo identificar. Chavale romana, respondeu Zlata, pegando xícaras do armário. Carne com legumes, no estilo cigano. Ah, conheço bem, assentiu Clara, sentando-se à mesa e alisando as pregas imaginárias da saia. Meu falecido marido, Yozel, preparava algo parecido.
embora ele exagerasse no alho. Zlata paralisou a xícara suspensa no ar. Seu marido era cigano? Sim. Cigano húngaro, confirmou Clara, acomodando-se melhor na cadeira. Casamos em 73. Meus pais quase enlouqueceram, mas vivemos 4 décadas em perfeita harmonia, até que seu coração parou 3 anos atrás. No vão da porta da cozinha, Timofei apareceu com Danila nos braços. Não consegui segurar ele e murmurou, envergonhado. Ele queria a mãe. O menino esticou os bracinhos para Zlata, que o pegou no colo, apertando-o contra si instintivamente. Que fofura! Exclamou Clara, piscando para Danila. E esse aqui deve ser o neto de quem, hein? Seu olhar saltou entre os 3, curioso e aguçado como o de uma coruja. O pequeno tossiu de novo, um som úmido e arrastado que cortou o ar. Clara franziu o senho, inclinando a cabeça como quem escuta um diagnóstico através de um estetoscópio invisível. Bronquite se aproximando, declarou, sem tirar os olhos de Danila. Ouço esses ruídos há 45 anos no departamento infantil do Hospital Golubusca. Diferencio uma tosse infantil de uma adulta até de olhos fechados. Zlata estremeceu, apertando o menino com mais força. Como a senhora sabe disso? Perguntou, a voz carregada de desconfiança. 45 anos em pediatria, minha querida, repetiu Clara com um sorriso cansado, virando-se para Timofei. E você, rapaz, é a cópia da sua mãe, ouvi dizer. O garoto apenas assentiu, os olhos baixos, como se as palavras o tivessem pegado desprevenido. Zlata respirou fundo, tentando recuperar o controle. Clara Mikhailovna, por que a senhora veio até aqui? Indagou, escolhendo cada palavra com cuidado. A velha suspirou pesado, como se carregasse o mundo nas costas. Para avisar. Fez uma pausa dramática, os olhos fixos em Zlata. Galina Ivanovna, sua vizinha do 5º prédio, está espalhando por todo o bairro que Vladislas abrigou uma tsiganka em sua casa. O termo soou como uma acusação, carregado de preconceito antigo. Ela liga para todo mundo, exige que chamem a polícia, que verifiquem documentos, que cumpram formalidades. Zlata empalideceu, pressionando Danila contra o peito como se pudesse protegê-lo do mundo com aquele gesto. Eu não queria causar problemas para ninguém, murmurou, a voz falhando. Eu sei, criança, respondeu Clara, surpreendentemente gentis. Mas problemas sempre aparecem quando você é estranho. Seus olhos se perderam por um instante, como se revivessem memórias dolorosas. Quando me casei com Joseph, meu marido húngaro, as pessoas cochichavam no trabalho, os vizinhos se afastavam. Minha própria mãe chorava como se eu tivesse cometido um pecado imperdoável. Um riso amargo escapou de seus lábios. Depois, tudo passou. Porque nós dois nos mantivemos firmes, um pelo outro. Se Vladislav está do seu lado, vocês vão superar isso também. Nesse momento, a porta da frente se abriu com um baque. Vladislav entrou, o rosto marcado pela exaustão. Olheiras roxas sulcavam sua pele, como se não dormisse há dias. Ao ver Clara, sobressaltou-se. Clara Mikhailovna. O que aconteceu? Ah, nada demais, respondeu a velha com um gesto descompromissado. Só vim conhecer seus novos moradores. Uma moça encantadora e um menino maravilhoso. Seus olhos brilharam com uma malícia velada. Vladislas olhou para Zlata, que fez um pequeno aceno com a cabeça. Tudo estava bem. Como foi seu dia? Perguntou ele, pendurando o casaco no cabide. Ruim, admitiu Vladislav, passando a mão pelo rosto. Belousov me chamou para uma bronca por causa dos atrasos. Diz que a vida pessoal não pode interferir no trabalho. E o que você respondeu? Clara cutucou, astuta. Falei que Timofei está com uma crise de asma e que, às vezes, preciso sair mais cedo. Um silêncio pesado se instalou. Mas não mencionei Zlata, completou, como se lesse o pensamento da velha. Clara suspirou, levantando-se com dificuldade. Bom, vou embora. Jantem em paz, conversem. Já na porta, porém, virou-se mais uma vez, o dedo indicador erguido como uma advertência. E lembre-se, Zlata, se o menino precisar de remédio, me procure. Tenho contatos na farmácia, consigo sem receita. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio tomou conta da cozinha, quebrado apenas pelo borbulhar da panela no fogão. Vladislas olhou para Timofei. Vá, faça suas lições. Preciso conversar com Zlata. Assim que o garoto se retirou, Vladislav afundou em uma cadeira, como se carregasse o peso do mundo. Você está bem? Perguntou, os olhos fixos nela. Zlata assentiu, ajustando Danila em seus braços. Clara Mikhailovna me avisou sobre a vizinha fofoqueira. Galina. Galina. Vladislas cerrou os dentes, o nome soando como uma maldição. Ela sempre foi assim. Quando Milena ainda estava viva, espalhava boataria de que minha esposa passava tempo demais fora de casa, insinuando Deus sabe o quê. Sua voz amargou.
mas ela só trabalhava. Expedições linguísticas, congressos. Eu sei, Zlata murmurou, lembrando-se das histórias que ouvirá sobre a falecida esposa dele. Vladislav esfregou o rosto, exausto. Hoje Timofei voltou da escola sozinho. Com certeza ouviu algo. Um silêncio doloroso se instalou. Eu deveria ir embora, Vladislav, Zlata disse finalmente, virando o rosto para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Estou trazendo só problemas para vocês. E vai piorar. O quê? Ele se endireitou de golpe, como se tivesse levado um golpe. Por quê? Porque não posso ficar. Não quero destruí-los com minhas dificuldades. Sua voz tremia, mas a determinação era clara. Zlata. Ele se levantou, aproximando-se dela com passos lentos. Isso são apenas fofocas. As pessoas falam, depois esquecem. Nós vamos resolver. Seu diálogo foi interrompido por um toque brusco na campainha insistente e autoritário. Quem mais poderia ser? Vladislas franziu a testa dirigindo-se à porta. Do outro lado, um homem baixo e robusto, fardado como oficial de polícia, ajustava o cap. Boa noite, Vladislav Romanovich disse, com um tom que não era nem cordial nem hostil. Capitão Piestov da delegacia local. Posso entrar? Tenho algumas perguntas a fazer. Sem registro não há existências. Zlata repetiu as palavras como um eco amargo, apertando os braços ao redor do próprio corpo. Mas não há volta para o acampamento. Não para mim. Um suspiro trêmulo escapou de seus lábios. Lá, eles tirariam Danil dela. Pelas leis antigas de seu povo, se uma mulher desonrava o clã, a criança poderia ser entregue a outra família. Então fique conosco. Vladislav segurou sua mão com cuidado, como se temesse que ela se desmanchasse entre seus dedos. Juntos encontraremos uma saída. Eu prometo. Ela o observou por longos segundos com um olhar que parecia querer decifrar algo oculto em sua alma. Por que você é tão diferente? Perguntou finalmente a voz baixa. Por que ajuda estranhos, mesmo quando isso pode trazer problemas para você? A pergunta pairou no ar da madrugada, cortante como uma lâmina. Vladislav demorou a responder, perdido em pensamentos. Talvez porque eu saiba o que é perder o chão debaixo dos pés, admitiu por fim. Quando Milena morreu, meu mundo desabou. E se não fossem as pessoas que estenderam a mão, colegas, amigos, até a Clara Mikhailovna, que cozinhava para Timofei enquanto eu me afogava no hospital, eu não teria aguentado. Zlata baixou lentamente a mochila no chão. Fico, murmurou. Mas jure uma coisa, se ficar insuportável, você me dirá a verdade. Eu irei embora sem guardá-lo. Juro, concordou Vladislas com um aceno de cabeça. Agora leve Danil para a cama. Amanhã cuidamos dos documentos. Quando ela se retirou, ele permaneceu imóvel no corredor, ouvindo os ruídos noturnos da casa. Algo havia mudado nele desde que aqueles dois refugiados cruzaram sua porta. Algo indizível, mas profundamente necessário. Pela primeira vez em 3 anos de luto, Vladislav sentiu que a camada de gelo em seu coração começava a rachar. Hoje, ao observar o filho brincando com o menino, ele compreendeu. Ambos haviam ficado paralisados na dor, como insetos presos no âmbar, sobrevivendo sem realmente viver. Agora, porém, a casa ecoava com risadas infantis, canções suaves em uma língua desconhecida, o tilintar de louças na cozinha, todos aqueles sons esquecidos de uma vida verdadeira. Será que eu os ajudo, ou eles nos salvam? Refletiu, fechando os olhos. Estranho sob o mesmo teto e, no entanto, pela primeira vez em anos, o lar não parecia um deserto. Que cheiro é esse? A voz de Valentina Sergeyevna ecoou desde a entrada, fazendo Zlata estremecer. Vladislav surgiu do quarto das crianças. Mamãe, você não poderia avisar? Valentina entrou na cozinha e congelou ao ver Zlata. Seus olhares se chocaram. Os olhos escuros e desconfiados da cigana e o olhar cansado, mas ainda penetrante da ex-professora. Ah, então é isso, murmurou Valentina devagar. A vizinha não mentiu nas fofocas. Zlata foi a primeira a desviar o olhar, voltando-se para a panela no fogão. Suas mãos morenas, de pulsos delicados, tremiam levemente enquanto mexia o líquido com uma colher de pau. Mamãe, está Zlata. Vladislas posicionou-se entre as duas. Zlata, minha mãe, Valentina Sergeyevna. Olá, respondeu Zlata, quase inaudível, sem se virar. Valentina apertou os lábios, examinando a cozinha, impecavelmente limpa, mas não mais impessoal como antes. Ervas medicinais secavam na janela, um novelo de fios vermelhos repousava sobre a mesa, e uma toalha bordada com padrões entrelaçados decorava a parede. Vladislav, precisamos conversar, disse Valentina, tirando o casaco e pendurando-o na cadeira. A sós. Zlata lançou um rápido olhar para ele. Vou ver Danil. Filtrou a infusão através de um pano e desapareceu em silêncio.
Mamãe começou Vladislav, mas foi interrompido. O que isso significa? Valentina sussurrou tensa, como se temesse ser ouvida. Você enlouqueceu? Uma cigana em nossa casa. Você é médico, uma figura respeitada nesta cidade. O que as pessoas vão pensar? Não me importo com o que pensam, e respondeu Vladislav, exausto. Zlata está em apuros. Eu estou estendendo a mão. Ajuda? Valentina levantou as mãos, incrédula. Você a trouxe para dentro de casa. Pensou em si mesmo? Em Timofei? Em sua reputação na escola? Timofei se dá muito bem com Zlata e adora Danil, retrucou Vladislav. Se alguém na escola o maltratar por causa disso, o problema é daqueles crianças e de seus pais ignorantes. Vladislav, na minha época, Valentina baixou ainda mais a voz, eu já vi homens como você enfeitiçados por elas. São mestras nisso. Depois, sumiam com tudo e desapareciam no vento. Mamãe. A palma de Vladislav bateu na mesa com tanta força que as xícaras tremeram. Chega. Zlata não é assim. Ela está aqui há quase um mês, e tudo o que faz é cuidar do filho, manter a casa e tentar se reerguer. Valentina abriu a boca para argumentar, mas um som anormal cortou o ar. Uma tosse sufocada, seguida de um chiado agudo que se transformou em choro desesperado. Vladislav correu em direção ao quarto. Zlata estava no centro do cômodo, apertando Danil contra o peito. O rosto do menino ardia em esforço. Ele não consegue respirar. A voz dela tremia, dominada pelo pânico. Há pouco estava brincando, e agora? Danil arfava, a pequena caixa torácica se contraindo em espasmos. Deite-o agora, ordenou Vladislav, transformando-se instantaneamente no médico. Eleve a parte superior do corpo. Seus dedos examinaram o menino com precisão cirúrgica. Pele em chamas, respiração sibilante, pulso acelerado. Bronquite obstrutiva evoluindo para pneumonia, diagnosticou. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente. Valentina permaneceu na porta, observando a cena. Via as mãos firmes do filho, a maneira como verificava os gânglios e auscultava os pulmões. Via também o rosto de Zlata, pálido como giz, os olhos arregalados pelo terror materno. Chamamos uma ambulância? Perguntou Valentina, surpresa consigo mesma ao se juntar ao esforço de salvamento. Não há tempo, Vladislav pegou Danil no colo. De carro chegaremos mais rápido. Zlata, pegue as coisas do menino. Mamãe, por favor, fique com Timofei. Minutos depois, já estavam a caminho da emergência. Zlata sentava-se no banco traseiro, balançando Danil nos joelhos enquanto sua respiração ficava cada vez mais laboriosa. Aguente, meu coração, sussurrava, balançando-se para frente e para trás. Tave sastá, Merivoje. Tave sastá. Fique bem, meu falcão, fique bem. Vladislav não perguntou o significado das palavras. Pelo espelho retrovisor, via seus olhos secos, como se a dor já tivesse queimado todas as lágrimas, mas transbordando de um amor e um medo tão profundos que lhe roubavam o fôlego. Na recepção, a enfermeira de plantão os recebeu. Criança, obstrução aguda das vias respiratórias, febre de 40 graus, relatou Vladislav, objetivo. Precisa de avaliação do pneumologista e raio-x. Documentos do menor? Não há documentos, respondeu ele, antecipando-se. É uma emergência, a enfermeira hesitou, mas as instruções. Ao inferno com as instruções. Explodiu Vladislav, fazendo com que os pacientes na fila se virassem. Sou Terekov, neurocirurgião do 3º andar. Essa criança precisa de ajuda agora. Vladislav Romanovich? Uma voz familiar ecoou pelo corredor. O Dr. Belozov surgiu à porta. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Perguntou Belozov, cruzando os braços. Igor Viktorovich, me ajude, implorou Vladislav, virando-se para o chefe do departamento. A criança está em estado crítico, e aqui estão pedindo documentos. Belozov alternou o olhar entre Vladislav e o pequeno Danila nos braços de Zlata. Suas sobrancelhas se arquearam levemente, como se uma peça inesperada tivesse sido adicionada a um quebra-cabeça já complexo. Este é seu filho? Indagou, direcionando a pergunta a Vladislav. Não importa de quem é, cortou o neurocirurgião, a voz firme como uma lâmina. Ele precisa de ajuda agora. O chefe do departamento permaneceu em silêncio por um instante, como se pesasse cada palavra não dita na balança invisível da burocracia hospitalar. Então, com um aceno decisivo, virou-se para a enfermeira. Sala 7, Marina Sergeyevna. Chame o Dr. Klimol com urgência e prepare uma solução intravenosa com antibióticos de amplo espectro. As horas que se seguiram transformaram-se para Zlata em um purgatório de espera. Danila foi levado em uma maca frias, suas rodinhas rangendo como um presságio. Aquele leito de metal gelado tornou-se uma embarcação, carregando não apenas o corpo frágil do menino,
mas também o coração da mãe para um destino incerto. Vladislar acompanhou a criança, enquanto Zlata permaneceu no corredor do hospital, os dedos esbranquiçados pela força com que apertava o pequeno embrulho com as roupas do filho, seu último elo tangível com ele. As enfermeiras lançavam-lhe olhares furtivos, sussurros cortantes como facas de papel. Uma cigana sem documentos. O Terekov trouxe? O que ele viu nela? O universo encolheu até caber naquele corredor asfixiante, onde o cheiro acre de desinfetante misturava-se à tensão silenciosa, quebrada apenas pelo bip dos monitores e o tac-tac dos sapatos no linóleo. Zlata fechou os olhos, mergulhando em uma prece, um emaranhado de palavras antigas, ensinadas pela avó, e súplicas desesperadas nascidas naquele mesmo instante. Como está o pequeno? Uma voz a fez estremecer. Era Clara Nad, a vizinha, envolta em um jaleco médico sobre suas roupas cotidianas. Zlata levantou o rosto, os olhos úmidos. Não sei, murmurou. Levarão-no e não me deixam entrar. Isso não ficará assim, declarou Clara, ajustando as lapelas imaginárias do jaleco com determinação. Vou descobrir o que está acontecendo. Ela se perdeu pelos labirintos do hospital e retornou 15 minutos depois, acompanhada por Vladislav. O neurocirurgião sentou-se ao lado de Zlata, a voz baixa, mas firme. O pior já passou. A respiração está estável, a febre cedeu. Mas ele precisará ficar aqui alguns dias. Ficarei com ele, reagiu Zlata instantânea. Receio que não seja possível. Vladislar balançou a cabeça, os olhos sombrios. Sem documentos não vão permitir sua entrada. Eu resolvi a questão, continuou, antecipando o desespero dela. Assumirei como médico responsável. Mas... Zlata engoliu em seco. Pela primeira vez suas pálpebras tremularam, ameaçando liberar lágrimas contidas. E como ficará ele, sozinho? Nunca ficou sem mim. Clara apoiou a mão no ombro da jovem compassiva. Não estará sozinho. Está sob os cuidados dos melhores médicos. Vladislas o visitará a cada 2 horas. Eu mesma vou supervisionar, garantiu, antes de acrescentar, com um tom que não admitia réplica. Agora vamos para casa. Timofei deve estar preocupado, e sua mãe ficou sozinha com ele, reforçou Vladislav, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Zlata anuiu em silêncio, sentindo-se esvaziada, como um recipiente cujo conteúdo foi derramado até a última gota. Naquele momento assinaria qualquer papel, aceitaria qualquer condição, contanto que seu filho estivesse a salvo. Ao chegarem, porém, uma surpresa os aguardava. Valentina Sergeyevna não se limitara a cuidar de Timofei. A mesa estava posta com um jantar quente, a sala arrumada, e até o sofá onde Zlata costumava dormir estava coberto por lençóis frescos. Como está o menino? Perguntou Valentina, surgindo do corredor. Estabilizado, respondeu Vladislas. Passará alguns dias no hospital. A mulher mais velha assentiu, então voltou-se para Zlata. Jante, você precisa recuperar as forças. Zlata obedeceu mecanicamente, sentando-se à mesa. Não havia fome, mas sabia, pelo filho, precisava se manter de pé. Valentina observava-a enquanto ela movia a colher no prato, lenta, como se cada gesto exigisse um esforço sobre-humano. Você é uma mãe admirável, disse Valentina de repente. Isso é evidente. Zlata ergueu os olhos surpresa, como se aquelas palavras fossem uma língua estrangeira que só então aprendia a decifrar. Obrigada, murmurou. Vi como você o apertava contra si, continuou Valentina, os lábios pressionados como se lutasse contra algo interno. Como olhava para ele, fez uma pausa. Eu me equivoquei a seu respeito. Tinha preconceitos. Zlata pousou a colher. Entendia. Muitos julgavam os ciganos sem conhecê-los, como se fossem todos cortados pelo mesmo molde. Compreendo. Mas somos diferentes como qualquer outro povo. Conte-me sobre sua família, pediu Valentina, inesperadamente. Quem a criou? Minha avó, principalmente, respondeu Zlata, e pela primeira vez naquele dia, um sorriso tímido aflorou em seus lábios. Rada Lavari. Os olhos de Valentina brilharam com um interesse genuíno. Ela era uma artesã extraordinária, continuou Zlata, a voz ganhando calor ao recordar. Bordava com tal maestria que pessoas de tabores distantes vinham encomendar seus trabalhos. Diziam que suas mãos tinham sido abençoadas pela própria Santa Sara. Santa Sara? Indagou Valentina. A padroeira dos ciganos, explicou Zlata. Minha avó me ensinou tudo, como segurar a linha, como compor os padrões, quais ervas colher para curar. Ela repetia que cada ponto devia carregar um pedaço da alma, ou a peça ficaria sem vida. Nesse momento Timofei apareceu na porta, um tablet nas mãos. Zlata, qual era o nome completo da sua avó? Rada Lavari. Por quê?
Estava pesquisando na internet, disse o menino, sentando-se ao lado dela e virando a tela do dispositivo. Olha, Exposição de Artesanato Popular, 1986. Aqui menciona uma coleção única de bordados da artesã cigana Rada Lavari, do Tabor que acampava nos arredores da cidade. Até tem uma foto. Na imagem em preto e branco, uma mulher idosa de postura majestosa segurava um lenço bordado com pássaros. Zlata levou a mão à boca, os dedos trêmulos tocando a tela. É ela. Com certeza. Valentina inclinou-se sobre o tablet, examinando a foto com atenção. Lembro dessa exposição, murmurou pensativa. Levaram nossa escola em uma visita guiada. Na época, chamavam isso de arte popular dos povos irmãos da URSS. Isso é incrível! Exclamou Timofei. Agora temos prova de que a avó de Zlata era uma pessoa real, uma mestre reconhecida. Será que isso ajuda com os documentos? Vladislav, que acabará de entrar na cozinha, cruzou os braços. Difícil que tenha valor legal direto, ponderou Valentina, mas é um registro de sua linhagem, de sua história. E isso já é muito. Ela olhou para Zlata e algo novo reluzia em seu olhar, respeito. Então você dá continuidade à dinastia? Tento, admitiu Zlata modesta. Embora ainda tenha muito a aprender para chegar ao nível dela. Foi você quem fez aquele painel na parede da sala? Perguntou Valentina, referindo-se ao trabalho em crochê pendurado como peça central. Aquele com os motivos geométricos. Sim. Excelente, reconheceu Valentina, como se cada palavra lhe custasse um esforço consciente. Linhas impecáveis. Um ornamento hipnótico. Nos dias seguintes, a casa ganhou um novo ritmo. Vladislav dividia seu tempo entre o hospital, onde monitorava Danila e cumpria suas obrigações como médico, e os afazeres domésticos. Valentina, surpreendendo a todos, decidiu ficar, instalando-se no pequeno quarto no térreo. Não posso deixá-los sozinhos numa situação dessas, justificou. Além disso, meu apartamento está em reformas. Zlata e Valentina estabeleceram uma trégua silenciosa. Durante o dia alternavam-se nas visitas ao hospital. Vladislav havia conseguido que a avó do menino, um título que Valentina aceitou com um misto de ironia e resignação, tivesse acesso em horários específicos. À noite preparavam o jantar juntas e aguardavam notícias, enquanto o cheiro de ervas e especiarias se misturava à tensão que pouco a pouco dava lugar a uma estranha cumplicidade. Uma noite, quando Vladislav demorava na clínica e Timofei já dormia, as duas mulheres permaneciam na cozinha, folheando um álbum de fotografias antigas. Esta é Milena? Perguntou Zlata, apontando para uma mulher de cabelos exuberantes em um retrato desbotado. Valentina passou o dedo pela borda da foto, como se pudesse extrair dela não apenas imagens, mas também ecos do passado. Sim, confirmou a voz suave, quase nostálgica. Ela e Vladislav se conheceram na universidade. Era uma linguista brilhante, especializada em línguas de minorias étnicas. Publicava artigos, participava de congressos. Hesitou. Ela lembrava um pássaro. Como um pássaro, observou Zlata em voz baixa. Leve, livre. Valentina fitou-a com atenção, como se pesasse cada palavra antes de prosseguir. Você é a primeira mulher que Vladislav traz para esta casa depois que Milena se foi, disse, estudando a reação de Zlata. E não é por acaso que o faço notar. Zlata sentiu o calor subir às faces. Ele apenas nos ajuda. Nada mais que isso. Valentina recolheu as fotografias com um gesto lento, mas seus olhos não perdiam o brilho perspicaz. Talvez. Mas vejo como ele olha para você. E como você olha para ele. Zlata baixou o olhar, os dedos brincando com a barra do vestido. Mesmo que fosse verdade, há um abismo entre nós. Sua voz era quase um sussurro, como entre Milena e ele. Também havia diferenças, concordou Valentina, pensativa. Ela, uma alma criativa, ele, um homem prático. Ela de família acadêmica, ele filho de médico simples. Fez uma pausa. E no entanto se completavam. Zlata não respondeu. A porta da frente se abriu, e Vladislav entrou com uma energia que iluminou o cômodo. Seu sorriso falava por si, algo havia mudado. O sol de abril derretia os últimos vestígios de neve, revelando a grama amarelada do inverno e os detritos que o vento acumulara nos arbustos. Mas dentro do escritório de imigração, o ar era pesado como chumbo. As paredes cinzentas pareciam absorver a luz, e os formulários sobre a mesa de Zlata tremiam levemente sob seus dedos trêmulos. Errado, cortou a funcionária, batendo a unha na linha em branco. É necessário indicar o último endereço de registro oficial. E testemunhas. Mínimo 2. Eu já expliquei. Zlata apertou a caneta com força. O acampamento mudava constantemente. A última parada foi
Sem endereço específico, não aceitamos a documentação. A mulher fechou a pasta com um gesto seco. Próximo. Zlata saiu do gabinete abafado, pressionando contra o peito a pasta com os papéis. Terceira tentativa. Terceira parede. No corredor, Leonid Pavlovich a aguardava, seu porta-documentos gasto apoiado nos joelhos. Seu olhar cansado, mas gentil, encontrou o dela. Outra recusa? Perguntou, levantando-se com um suspiro. Exigem o endereço exato da última residência. Zlata passou a mão pelo rosto, exausta. Como se Lesnaia Poliana tivesse placas nas árvores. Burocracia podre, resmungou o velho advogado sacudindo a cabeça. Vivemos na era digital, mas a mentalidade ainda é de servidão. Sem papel, sem pessoa. Saíram para a rua. A primavera já dominava as calçadas, mas Zlata enrolou o cachecol no pescoço, como se o frio que trouxera tantas provações ainda a perseguisse. Clara Mikhailovna mandou dizer que apareceu outra compradora para seus bordados. Leonid tentou animá-la. Uma senhora de Severores viu seu trabalho na exposição e se encantou. Um sorriso tímido tocou os lábios de Zlata. Diga a ela que sou grata. Sem o apoio dela. Clara é uma alma rara, concordou o advogado, assentindo. Conheci-a nos anos 70 quando se casou com Ioshev. Metade da cidade se opôs, mas ela permaneceu firme como um carvalho. Seus olhos, velados pela experiência, repousaram em Zlata. Pessoas assim estendem a mão quando acreditam em alguém. Ela captou o subtexto não dito e o observou de relance, mas o rosto de Leonid só revelava solidariedade e o cansaço de décadas lutando contra o sistema. Não desistiremos, afirmou ele, como se respondesse a uma pergunta não feita. Há caminhos alternativos. Conheço um juiz no tribunal regional. Vou falar com ele. Quando chegaram à casa dos Terekov, Vladislav os aguardava junto ao portão. Nas últimas semanas, seu rosto ganhará novas sombras, olheiras arroxeadas, linhas de tensão ao redor da boca, um olhar inquieto. Como foi? Perguntou, ajudando Zlata a sair do carro. Mesmo beco sem saída, ela balançou a cabeça, desanimada. Pedem o impossível. Tentaremos a via judicial, interveio Leonid, apertando a mão de Vladislav. Mas será preciso tempo e recursos para as custas processuais. O dinheiro não é problema, respondeu Vladislav sem hesitar. O advogado os observou com um olhar penetrante antes de se despedir, prometendo notícias em breve. Dentro de casa, uma cena os recebeu. Valentina Sergeyevna lia em sua poltrona, enquanto no tapete Danil e Timofei construíam algo grandioso com cubos de madeira. Ao vê-la, Danil correu em sua direção, os pezinhos batendo no chão. Deia! Gritou, saltando nos braços da mãe. Zlata o apertou contra o peito, sentindo o calor do pequeno corpo. Depois da doença, ele florescera de novo, bochechas rosadas, olhos brilhantes de travessura. Deia significa mãe em romani, explicou Timofei, levantando-se. Danil me ensinou algumas palavras. Vladislav observava o filho com uma mistura de surpresa e orgulho. O menino antes fechado transformará-se em um garoto curioso, ávido por aprender. Vamos lavar as mãos, Valentina fechou o livro. O jantar está na mesa. Durante a refeição, Vladislav permaneceu estranhamente silencioso. Empurrava a comida no prato, o Bork Zlata preparara segundo uma receita antiga da família, e respondia distraidamente às perguntas. Quando as crianças se retiraram para ver televisão, Valentina não resistiu. Há algo errado? Indagou estudando o rosto do filho. Vladislav pousou os talheres. Belousov me chamou hoje. Sua voz era áspera. Tivemos uma conversa séria. Zlata tensionou-se, pressentindo o pior. Afirma que estou colocando minha reputação em risco, e por extensão, a do departamento inteiro, continuou ele, amargurado. Alguns pacientes já estão recusando meus serviços. Tem medo de uma maldição cigana. Que absurdo! Valentina bufou, indignada. Eu sei. Vladislav esfregou as têmporas. Mas ele tem razão em um ponto. Sou médico. Minha sobrevivência depende da confiança dos doentes. E em uma cidade pequena, a reputação é tudo. Zlata levantou-se lentamente. Vou deitar, Danil, murmurou. Já é tarde para ele. Quando ela saiu, Valentina virou-se para o filho. Quais são suas intenções? Não sei. Vladislav aproximou-se da janela, olhando para a noite. Às vezes acho que a solução mais simples seria me casar com ela. Cortar todos os nós legais de uma vez. E você quer isso? Valentina o escrutinou, buscando a verdade por trás das palavras. Ele hesitou. Não sei o que sinto. Sua voz falhou. Parece que estou traindo a memória de Milena. Vladislav. A voz materna amaciou-se. Milena nunca teria querido que você se enterrasse vivo.
Ela desejaria que você seguisse em frente. Fez uma pausa. E vejo que desde que Zlata chegou, esta casa voltou a ter vida. O filho olhou para ela, surpreso. Você está defendendo ela? Questionou o incrédulo. Você que disse que eu havia enlouquecido ao abrigar uma cigana. Eu estava errada, admitiu Valentina, simples. Julguei pelos preconceitos, não pela pessoa. Seus olhos encontraram os do filho. Agora vejo quem ela é de verdade. Na sala ao lado, Zlata embalava Danil, cantando uma canção de ninar na língua antiga dos seus antepassados. Mas seus pensamentos voavam longe dali. Notava o modo como Vladislav a observava, aquele olhar que queimava a pele. Sentia o cuidado nos pequenos gestos, a xícara de chá entregue com dedos que roçavam os seus, a atenção enquanto trabalhava em novos bordados. E não sabia o que fazer com essa consciência. Temia esses sentimentos, os dele, os seus. Temia estar se enganando, confundindo gratidão com algo mais. Ou pior ainda que ele. Que a filha do seu falecido marido com desconfiança velada, e agora se instalava ali como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O coração de Zlata se encheu de uma emoção confusa, gratidão, alívio, um toque de culpa por não ter confiado antes. Valentina Sergeyevna não era apenas a mãe de Vladislav, era uma fortaleza em saias de linho, capaz de enfrentar o mundo com um sorriso cortês e uma determinação de aço. E as suas coisas? Perguntou Vladislav, olhando para os baús empilhados. Já estão a caminho, e respondeu ela, ajustando o chale nos ombros. Organizei tudo em 2 semanas. Afinal, não sou de deixar assuntos pela metade. Zlata não pôde evitar um sorriso ao ver Danila correr para os braços da avó, que o ergueu no ar como se ele pesasse menos que uma pena. Talvez, pensou, o menino precise mesmo disso, de alguém que o abrace sem medo de sujar as mãos. Timofei, mais reservado, observava a cena de longe, mas seus olhos brilhavam com algo que poderia ser alívio. Dentro de casa, enquanto Valentina Sergeyevna desempacotava suas panelas de cobre e os retratos emoldurados da família, Zlata sentou-se à mesa da cozinha com a pasta de documentos ainda apertada contra o peito. O papel amarelado do Dostoverny, aquele pedaço de cartão que a tornava visível, parecia pesado demais para ser real. Ela passou os dedos pela fotografia, onde seu rosto aparecia sério, quase severo, como se temesse que a câmera roubasse sua alma. Você está tremendo, murmurou Vladislav, colocando uma caneca de chá quente diante dela. O vapor subia em espirais, como os fios soltos de um bordado mal acabado. É só, Zlata engoliu em seco. É muito. Ele não insistiu. Sabia que algumas coisas não podiam ser explicadas, apenas sentidas, o peso de um nome reconhecido, a fragilidade de uma vitória que poderia desmoronar com um carimbo errado. Mas pela primeira vez em anos, Zlata permitiu-se respirar sem a sombra da ilegalidade pairando sobre seus ombros. Naquela noite, enquanto Danila dormia com a cabeça apoiada no colo de Valentina Sergeyevna, que lhe contava histórias de um passado que ele nunca conheceu, Zlata e Vladislav ficaram na varanda, observando as estrelas através da cortina de pomeias que trepava pela cerca. O ar cheirava a terra úmida e a pão fresco, vindo da padaria do outro lado da rua. E agora? Perguntou ela tão baixo que suas palavras quase se perderam no canto dos grilos. Agora, respondeu ele, girando o anel de prata no dedo mindinho, um hábito antigo quando estava pensativo, você existe. Não só para nós, mas para eles também. Apontou vagamente na direção da cidade adormecida. Isso muda tudo. Zlata saboreou tudo naquela frase. Significava que poderia matricular Danila na escola sem mentiras. Que poderia vender seus bordados sem olhares desconfiados. Que se um dia a polícia parasse Vladislav no meio da rua, ela não precisaria recuar para as sombras como um fantasma apanhado pela luz. Mas também significava que as sombras não desapareceriam tão facilmente. Eles vão falar, disse finalmente, que você está com uma tsiganka, que eu roubei seu dinheiro, sua bondade, que sou uma aproveitadora. Vladislav riu, um som seco e sem humor. Já falam, desde que você chegou. Seu dedo indicou a janela iluminada da casa de Galina Ivanovna, onde a cortina se mexeu levemente, como se alguém espiasse. A diferença é que agora não podem mais nos ignorar. Ela o encarou surpresa com a franqueza. Mas em seus olhos não havia amargura, apenas uma aceitação tranquila, como quem aprendeu que o vento sempre soprará. Mas cabe a nós escolher se vamos construir moinhos ou muralhas. Então é assim que se vive? Perguntou Zlata, mais para si mesma. Sabendo que sempre haverá alguém pronto para te derrubar? Não, respondeu ele, estendendo a mão para segurar a dela. Seus dedos eram quentes, calosos do trabalho na marcenaria.
Assim se vive sabendo que mesmo quando caímos, há mãos para nos erguer. E pela primeira vez, Zlata permitiu-se acreditar que aquelas mãos, as de Vladislav, as de Valentina, até as pequenas e ágeis de Danila, poderiam, de fato, segurar ela. Não como uma carga, não como uma obrigação, mas como algo precioso que valia a pena proteger. Dentro de casa, a voz de Valentina Sergeyevna ecoava, baixa e firme, enquanto ela explicava a Timofei como afiar corretamente uma faca de cozinha. Não é força que corta, menino. É o ângulo. Zlata sorriu. Talvez fosse uma metáfora. Talvez não. Mas, de algum modo, parecia a lição perfeita para tudo que viria pela frente. A desconfiança e a hostilidade que antes marcavam cada olhar dirigido a ela haviam se dissolvido como neve ao sol. Agora, Valentina estava pronta para defender o filho de Zlata como se fosse seu próprio neto de sangue. Um calor indescritível se espalhava pelo peito dela, aquela sensação esquecida de proteção e pertencimento, como se, após anos intermináveis de errância, finalmente tivesse encontrado não apenas um abrigo contra a tempestade, mas um lar. Um lugar onde a aceitavam com todas as cicatrizes do passado, com todos os medos e sonhos que carrega uma alma cansada de ser invisível. Entre em casa, disse Valentina, pegando a bolsa de Zlata com um gesto que era ao mesmo tempo prático e carinhoso. Danila resistia ao sono, esperando pela mãe. Conseguiram convencê-lo apenas com muita paciência, e os três entraram juntos, ombro a ombro, sem terem superado tudo ainda, mas já tendo vencido mais obstáculos do que muitos enfrentariam em uma vida inteira. O médico havia sido claro. Com evolução favorável, em 3 dias Danila poderia ir para casa. Zlata cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez em meses, permitiu que as lágrimas de alívio escorressem sem controle. Valentina tocou seu ombro com uma delicadeza inesperada vinda daquela mulher de postura tão rígida. Tudo vai se ajeitar, murmurou ela. Agora tudo vai ficar bem. Aquelas palavras, ditas por uma professora severa que parecia ter feito da disciplina sua segunda pele, carregavam um calor e uma segurança que Zlata não ousara esperar. Era como se, sem aviso, mais um guardião tivesse surgido na sua pequena família, disposto a se colocar entre eles e qualquer ameaça que o mundo ainda pudesse lançar. O maio de 2015 explodia em cores e vida, como se a natureza, cansada do rigor de um inverno que se estendera demais, quisesse compensar cada dia cinzento com uma generosidade exuberante. Os galhos das macieiras se curvavam sob o peso das flores branco-rosadas, perfumando o ar com uma doçura que parecia carregar a promessa de algo novo. Zlata sentou-se no alpendre, os dedos ágeis brincando com as linhas coloridas espalhadas sobre os joelhos, restos de um bordado que havia começado naquela manhã. De vez em quando, levantava os olhos para observar Danila, que com a concentração séria de uma criança, tentava capturar uma borboleta dançante sobre a cama de flores. Seu riso cristalino ecoava pelas paredes da casa, misturando-se ao canto dos pássaros, como se o mundo inteiro conspirasse para tecer uma sinfonia de paz. No bolso do vestido leve, uma pequena placa de plástico repousava contra sua coxa. Um documento provisório de identidade com seu nome e sua foto. Um pedaço insignificante de material, mas que naqueles dias valia mais do que ouro. Ele lhe devolvia o direito de existir aos olhos dos outros. Zlata Lavari, cidadã da Federação Russa. Palavras simples, atrás das quais se escondia uma batalha épica, noites em claro, portas fechadas na cara, a humilhação de ser um fantasma em sua própria terra. E no entanto, ali estava ela com as mãos que tremiam não de medo, mas de uma emoção nova, a de ser finalmente vista. Em que você está pensando? A voz de Vladislas a tiraram da reverie. Ele saía da casa, enxugando as mãos em um pano de prato, depois de consertar a torneira da cozinha que pingava havia semanas. Ela virou o rosto para ele, e a luz do sol, filtrada pelas folhas tenras das árvores, dançava sobre seus traços, como se a própria natureza quisesse emoldurá-la. 12 meses atrás, pensou, eu não era ninguém. Sem nome, sem direitos, sem sequer uma faísca de esperança. E agora? Agora ele se sentava ao seu lado, e o simples contato de seus ombros, um toque que já não era mais acidental, mas natural e precioso, falava mais do que qualquer palavra. Agora, disse ela baixinho, como se temesse quebrar o encanto, eu sou Zlata Lavari, uma artesã reconhecida cujos trabalhos enfeitam 3 galerias. Sorriu, os olhos brilhando com uma ironia terna. E tenho documentos. E uma casa, completou ele, pegando sua mão com um cuidado que parecia temer assustar um pássaro raro. Uma casa de verdade. Vladislas hesitou, procurando as palavras certas, como se segurar aquele momento fosse tão frágil quanto segurar água entre os dedos. Sabe, eu sonhava em fazer esse convite a tempo. Sua voz era rouca, mas firme.
Que tal irmos para Dasha? Um final de semana só nós 4. Zlata o olhou surpresa. A Dasha era um lugar sagrado para ele, um refúgio minúsculo nos arredores da cidade, onde havia vivido os primeiros anos de casamento com Milena, onde Timofei dera seus primeiros passos. Depois da morte dela, Vladislar jamais havia voltado lá. O silêncio que se seguiu à pergunta era denso, carregado de tudo o que não precisava ser dito. Você tem certeza? Perguntou ela, sentindo algo quente e vivo se expandir dentro do peito. Ele apertou sua mão com mais força, como se aquele gesto pudesse ancorá-los ambos àquele novo território que estavam ousando explorar. É hora de abrir um novo capítulo, respondeu. E quero que vocês estejam lá quando isso acontecer. Por vezes, ele ainda acordava com a certeza de que tudo não passará de um pesadelo. Que Milena voltaria da conferência e entraria em casa com um buquê de flores silvestres nos braços como sempre fazia. A voz dele falhou e Zlata cobriu sua mão com a dela, num gesto que era ao mesmo tempo consolo e cumplicidade. Entendo você, sussurrou ela, com a voz carregada da sabedoria antiga de seu povo. Nós, ciganos, acreditamos que as almas dos que partem não se dissolvem no nada. Elas se transformam em estrelas e nos observam lá do alto. Minha avó ensinava, quando amamos alguém que se foi para sempre, devemos levantar os olhos ao céu estrelado numa noite clara e conversar com a estrela dessa pessoa. Vladislar fitou-a com um olhar longo e penetrante, como se enxergasse pela primeira vez a profundidade daquilo que ela carregava dentro de si. Obrigado, disse ele, simples, mas com uma gratidão que dispensava mais palavras. Por entender, ela sentiu, incapaz de traduzir em frases o turbilhão que lhe agitava a alma. Queria abraçá-lo, encostar a face em seu ombro, garantir que nunca tentaria ocupar o lugar de Milena, mas que poderia oferecer a ele e a Timofei uma felicidade nova, diferente porém igualmente verdadeira. Uma felicidade tecida com fios distintos, mas com o mesmo amor. Em vez disso, limitou-se a dizer: esses álbuns devem ser guardados para Timofei. E as coisas de Milena também. São parte das raízes dele, da história que o faz quem ele é. Vladislas apertou-lhe a mão em resposta, e aquele toque valia mais que 1000 palavras. Passaram o dia na Dasha, trabalhando no jardim, preparando o almoço ao ar livre, desfrutando simplesmente do sol da primavera e da liberdade de estarem juntos, sem o peso dos olhares alheios. Valentina descobriu no galpão uma antiga máquina de costura Singer, encoberta por décadas de poeira, e depois de limpá-la com cuidado, mostrou-a a Zlata. Trabalho sólido, alemão, comentou, passando os dedos pela estrutura desgastada. Minha sogra costurava nela. Talvez sirva para o seu artesanato. É um verdadeiro tesouro, murmurou Zlata, acariciando a máquina como se tocasse um objeto sagrado. Ao anoitecer, enquanto arrumavam a mesa na varanda, um carro parou junto ao portão. Vladislar tensionou ao reconhecer o veículo oficial de Belousov. Vou atendê-lo, disse, descendo os degraus. Igor Viktorovich estava ao lado do carro, segurando uma garrafa de vinho e um embrulho. Peço desculpas pela intrusão, disse ele em vez de cumprimentar. Souberam que vocês estavam aqui. Vim só por um instante. Vladislas conduziu-o até a varanda, onde a família se reunirá à mesa. Belousov cumprimentou a todos com particular calorosidade a Valentina, que conhecia desde os tempos de universidade, e sentou-se na ponta do banco. Vim pedir perdão, declarou, olhando para Vladislav, pelas palavras no meu gabinete por ter julgado sua escolha. Zlata ficou em guarda, pronta para defendê-lo, mas Belousov voltou-se para ela. E a você, Zlata, peço desculpas também. Julguei sem conhecer. Foi indigno da minha parte. O que mudou? Perguntou Vladislav direto. Vi vocês juntos, respondeu Belousov sem rodeios. No festival da cidade. E percebi que estava enganado. Minha esposa comentou que há muito não o via tão vivo. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Quando Milena morreu, tememos que você não suportasse. Que se afogasse no trabalho ou no álcool até se consumir. Você é nosso melhor neurocirurgião, admitiu, com um tom que misturava orgulho profissional e preocupação genuína. Não podia permitir essa perda. Ou seja, se preocupava com minhas habilidades profissionais, ironizou Vladislav com um sorriso amargo. Também por elas, concordou Belousov. Mas, acima de tudo, por você. Como pessoa. Como amigo. Ele pigarreou visivelmente emocionado. Enfim, fico feliz por ter me enganado. E quero reparar meu erro. Desembrulhou o pacote, revelando um documento oficial. Convite do Centro Regional de Artesanato Popular, anunciou, estendendo-o a Zlata. Precisam de uma professora de bordado cigano tradicional para uma série de oficinas. Minha esposa, que faz parte do conselho consultivo, mostrou seu trabalho a eles.
Ela recebeu o papel com hesitação. Mas eu nunca ensinei ninguém. Você, porém, é portadora da tradição, sorriu Belousov. Isso vale mais que qualquer diploma. E o salário é justo, acrescentou, piscando um olho. Depois do jantar, Belousov levou Vladislar para um canto do jardim, e os dois conversaram longo tempo junto ao portão, dois homens reconstruindo, entre palavras e silêncios, a ponte que ligava ao mal-entendido ao respeito mútuo. Quando o diretor se foi, Vladislas voltou à varanda com um sorriso leve nos lábios. Me ofereceu o cargo de vice-diretor, revelou, sentando-se ao lado de Zlata. Diz que é hora de avançar. Você merece, ela apertou sua mão. E muito mais. A noite desceu sobre o jardim, envolvendo as árvores em sombras aveludadas. As crianças já dormiam dentro de casa. Valentina cochilava na cadeira de balanço, enquanto os dois permaneciam sentados nos degraus da varanda, observando as primeiras estrelas acenderem-se no céu. Como tudo mudou em apenas um ano, refletiu Vladislar em voz baixa. Até Galina Ivanovna amenizou depois que você curou o neto dela. Zlata sorriu, recordando a noite em que a vizinha havia batido à sua porta, desesperada, com o menino febril e tremendo nos braços. Enquanto esperavam pela ambulância, ela preparara uma compressa de ervas que abaixara a temperatura e um chá calmante que acalmara a criança. Desde então Galina deixará de lado as fofocas e, às vezes, até cumprimentava-os através da cerca. Sabe, encontrei parentes, disse Zlata de repente. Pelo menos, através das redes sociais. Timofei me ajudou. Vladislas congelou. E, estão em Pskov. Ela olhou para as estrelas. Uma prima-avó de minha avó e a família dela. Me convidaram para visitá-los. Prometeram ajudar a me estabelecer por lá. Você quer ir? Sua voz soou tensa, como uma corda esticada ao limite. Zlata virou-se para ele. Não respondeu, firme. Meu lugar é aqui, com vocês. O alívio de Vladislav foi quase palpável. Ele a puxou para si, envolvendo-a em um abraço apertado. Temia que dissesse o contrário, confessou com a voz rouca. Que os laços de sangue fossem mais fortes que os nossos. O lar está onde mora o coração. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Nós, ciganos, sabemos disso melhor que ninguém. É possível passar a vida inteira vagando e nunca encontrar um porto. Ou enraizar-se em um único lugar e perceber que não quer ir a lugar nenhum asterisco. Permaneceram assim por muito tempo, ouvindo os sons noturnos do jardim, sentindo o calor um do outro. Então Vladislas virou-se para ela e tomou seu rosto entre as mãos, com uma ternura que era também uma promessa. Zlata, disse ele baixo, mas com uma convicção inabalável. Vamos nos tornar uma família de verdade. Ela olhou em seus olhos e viu neles o brilho das estrelas e o contorno de um futuro que finalmente lhe pertencia. Sim, sussurrou. Mas com uma condição. Qual? Que nosso casamento una as tradições russas e ciganas, sorriu ela. Para honrar nossas duas culturas. Para que nossos filhos conheçam todas as suas raízes. Todas. Nossos filhos, repetiu ele, como se degustasse as palavras. Gosto de como isso soa. E assim em junho, quando as tilhas exalavam seu perfume embriagante, eles celebraram a união no jardim dos fundos da casa. A longa mesa foi coberta por uma toalha branquíssima, bordada por Zlata especialmente para a ocasião. Nas pontas, um desenho de caminhos entrelaçados que convergiam para um mesmo lar. Danilo, vestido em sua camisa nova, corria pelo jardim com Timofei, que assumirá o papel de protetor do irmão mais novo e lhe ensinava os primeiros chutes de futebol. Valentina, em seu vestido solene e com um broche festivo no peito, supervisionava a arrumação da mesa, lançando olhares cheios de orgulho terno aos netos. Entre os convidados estavam os escolhidos, Clara e Leonid Pavlovich Belousov com a esposa, a jornalista Svetlana, que se tornará amiga da família, e, para surpresa geral, o delegado Pistov com sua mulher. Trouxe um presente, disse Pistov, entregando a Zlata um envelope oficial. Seu registro como microempreendedora individual. Tudo dentro da lei, como deve ser. Como conseguiu? Ela perguntou, atônita. Contatos, piscou ele. E veja bem, algumas pessoas merecem que a gente se esforce por elas. A noite encheu-se de risadas, brindes e memórias luminosas. Vladislas anunciou o noivado iminente, e os convidados aplaudiram com entusiasmo. Timofei compartilhou sua decisão de, após terminar a escola, ingressar em um curso técnico de medicina e depois na universidade. Quero ser médico como pai, declarou sério, para curar crianças como Danil e vê-las todas se recuperarem. Quando o jantar terminou e a maioria dos convidados se despediu, Vladislav e Zlata permaneceram na varanda, observando o pôr do sol. Danil dormia nos braços de Valentina, que cantava baixinho uma canção de ninar russa.
Timofei, absorto no celular, pesquisava o site do colégio técnico, anotando detalhes sobre a inscrição. Lembra daquela noite? Perguntou Zlata, fitando o sol que se perdia no horizonte. A nevasca abatida na porta. Cada segundo, respondeu Vladislav, entrelaçando os dedos aos dela. E se eu não tivesse aberto? Mas você abriu. Ela apertou sua mão com mais força. Às vezes basta abrir uma porta para deixar uma nova vida entrar. Ele beijou-lhe suavemente a têmpora. Sabem que tenho pensado? Murmurou, enquanto os caminhos nos levaram um ao outro. Sua fuga de um casamento forçado, minha perda, suas andanças, minha busca por mim mesmo. Tudo isso foi necessário para nos encontrarmos naquela noite e naquele lugar exato. Destino, ela sentiu. Minha avó dizia que nossos caminhos são traçados pelas estrelas muito antes de nascermos. E o que Milena diria? Indagou ele baixinho. Zlata refletiu, fixando os olhos na primeira estrela que brilhava no céu. Acho que ela diria que a linguagem do destino é a mais antiga de todas, e que se alegra por você finalmente tê-la compreendido. Ergueu o rosto para o firmamento, como se colhesse uma bênção daquela luz distante. Vladislav a abraçou pelos ombros, e assim permaneceram por longo tempo, despedindo-se do dia, recebendo a noite. Duas pessoas que se encontraram apesar de tudo. Duas jornadas que se fundiram em uma só. Dois corações que abriram a porta para uma vida nova, tecida com fios de culturas distintas, mas aquecida por um mesmo amor.